Olá, boa noite. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje eu trouxe para nós o tema Confederalismo Democrático de Abdullah Öcalan. Então fiquem com a vinheta e eu já volto para falar deste tema maravilhoso, a solução política do mundo. Aê, muito bem, muito legal. Sabadão, sabadão, e eu aqui sozinha nesse quarto fazendo algo que eu amo, que é esse canal maravilhoso. Contudo, eu estou carente. Estou carente, mas tudo bem. Vamos lá, a gente vai falar hoje de confederalismo democrático de Abdullah Öcalan, certo? Então, Abdullah Öcalan é um grande líder revolucionário do anarquismo, né, na prática do socialismo libertário, e ele foi preso em 1999 e hoje é dia 15 de fevereiro de 2025, completando 25 anos da prisão de Abdullah Öcalan, que foi condenado à prisão perpétua. Então nós tivemos aí pelo mundo afora milhares de pessoas reivindicando a sua liberdade, ok? Então, o confederalismo democrático, o anarquismo, o socialismo libertário, que no final é a mesma coisa, né, nos mostra o final da jornada da odisseia política social. E aqui eu vou falar para vocês um pouco, mais ou menos, como é essa organização e quão seria possível trazer para o mundo capitalista. Será que a gente poderia algum dia sonhar que não é somente uma utopia? Então vamos lá. O confederalismo democrático começa a surgir lá na Turquia. No Kurdistão, né? A gente já viu mais ou menos a história do Kurdistão, então eu vou ficar aqui mais no plano do que na história, tá? Então, o que acontece? Junto com... lembra que eu falei que lá no Oriente Médio teve muitas evoluções socialistas, comunistas, até marxista-leninista, e teve essas discussões todas lá, né? Então, nós vemos que Abdullah Öcalan começa como marxista-leninista, ele ganha uma força muito grande de influência, ele ajuda a construir o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores, junto com a Sakine Şansis, né? Assim que fala, Sakine Şansis. E então eles montam, e aí conforme vai vindo as tratativas, né, com relação ao ISIS e tudo mais, eles conseguem ali fazer com que mais de 4 milhões de pessoas vivam hoje no sistema confederação democrático, ok? É mais ou menos essa história, meio confusa, mas já tem os vídeos falando sobre isso, é muito tecnicista. Agora vamos então entender mais ou menos como que é esse processo. Esse é o Abdullah Öcalan. Então, a princípio ele era marxista-leninista e ele faz esse partido PKK. Depois que ele conhece os estudos de Bookchin, falecido Bookchin, ele, que era um anarquista, ecoanarquista, né, que desenvolve bem esse tema, ele vai e se torna então o PKK e também todo o sistema que eles estavam desenvolvendo. O Abdullah Öcalan vai e adapta junto às questões de Bookchin. E isso quando Abdullah Öcalan está na cadeia, né? Então, quando ele vai para a cadeia, ele começa a estudar algumas coisas e ele se encontra com as ideias do Bookchin, com os livros de Bookchin, tá? Certo? Então, o socialismo libertário seria a parte que os anarquistas trabalham, realmente a prática organizacional e as questões que nos refere à distribuição dos alimentos, como seria organizada as fábricas, como que seria toda essa mecânica, né, que substituiria o sistema monetário, o sistema capitalista de mercado atualmente. Então, esse é o socialismo libertário. O anarquismo, ele é formado por diversas filosofias, vertentes. Então, a gente pode falar de anarquismo. O amor livre faz parte de um tema anarquista, né? Então, a gente tem várias aí. A questão, por exemplo, racial, a questão
LGBT, questões todas essas englobam, né, o anarquismo, a arte, a forma como nós nos relacionamos, e a parte que trata da parte, digamos, de distribuição de produtos, qualidade de vida e dignidade, é o socialismo libertário, ok? Então, no socialismo libertário é bem extenso assim os estudos, nós temos diversas formas e atributos, tanto da transição, né, das pessoas começarem a sair do esquema consumista para irem para um esquema social, né, de coletividade, até mesmo os mais avançados, que já seria o projeto ideal aplicado. Então vejamos, o socialismo libertário tem ideias como moedas circulares, que são regionais e que não são, por exemplo, do Estado. Então, muitas economias solidárias começam com o socialismo libertário. Nós temos alguns economistas libertários que começam a dar ideias de como poder fazer com que as pessoas acabem entendendo que o dinheiro é só uma energia, mas que o mais importante é a troca de favores, por assim dizer. Mas é além do altruísmo, certo? Como, por exemplo, os ANCAPs costumam falar de filantropia. Não é disso que se trata. Se trata de uma racionalidade orgânica, de que todos nós fazemos parte desse grande sistema humano, que é a sobrevivência da odisseia humana na Terra. Então, não é uma questão de troca em si, porque uma pessoa é boa e vai ajudar outra pessoa boa. Não, é uma troca porque a pessoa sabe que é assim, que é a melhor forma dela garantir a dignidade dela e das pessoas ao redor. Certo? Então, nós temos poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. Nós temos muitas pessoas presas dentro de casa porque não tem dinheiro para sair, enquanto nós temos poucas pessoas fazendo todo tipo de loucura no mundo porque tem dinheiro demais. Então, quando as pessoas começarem a perceber que elas não estão confortáveis, que essa mentalidade do confortável no capitalismo não existe, aí é que elas vão começar a entender que a troca, a multa, né, já está acontecendo, contudo ela está sendo regulada por um sistema econômico, né, que impede ela de receber o retorno disso. E ainda outras pessoas que estão em uma situação de mais vulnerabilidade financeira, entendem? Então o socialismo libertário é um trabalho gigante de vários pesquisadores, com várias ideias sobre como melhorar a qualidade e a dignidade de vida da população. Por quê? Porque a fome é uma obscenidade do capitalismo, certo? Então muita gente fala, mas o capitalismo alimenta as pessoas. É ao contrário. As fábricas, as empresas jogam alimentos fora porque não vendeu, jogam alimentos fora porque não chegou a tempo na casa das pessoas para elas comerem e aí perde a validade. Então, o capitalismo, na verdade, é o sistema para regular a miséria, para que as pessoas não possam prosperar. Então, as pessoas elas têm que lutar muito para elas conseguirem crescer financeiramente na vida delas, né? E lutar de diversas maneiras. Além dela ter que lutar contra os seus próprios instintos e os seus próprios desejos para poder se regular ao ponto de conseguir, né, guardar dinheiro, investir essas coisas, ela ainda tem que ficar dibrando os golpes do sistema. Então o sistema ele é gigante, formado por pessoas, e essas pessoas, em suma maioria homens, fazem de tudo para que a pessoa perca dinheiro, fica com dívida, entre outras situações, né, golpes e golpes do Estado que coloca uma tarifa a mais, coloca do nada, né, você vai lá, compra um produto e do outro dia você tem que pagar a tarifa do produto que você comprou no passado porque a lei mudou tudo, né? Então são vários golpes e golpes, e a pessoa que consegue, né, dibrar os golpes, ela consegue ascensionar financeiramente um pouco, com certeza. Não podemos perder a fé, mas que o sistema trabalha para deixar a gente numa situação de vulnerabilidade financeira, principalmente as mulheres. Isso é uma realidade. Então, o sistema ele trabalha através do prazer dos homens adultos. Então,
Aí ele precisa, né, o Estado regular a miséria para que as mulheres se mantenham pobres e aí elas tenham que procurar a prostituição para poder sobreviver, certo? Se as mulheres elas têm auxílio, se elas têm acompanhamento, se elas têm todo o acolhimento, elas não vão querer ir para esse mercado. E aí não é isso que o Estado patriarcal deseja. O Estado patriarcal tem nomes, são nomes de empresas. Eu não vou ficar falando aqui, né? Mas tem nome essas empresas, tem nome esses homens que regulam essas coisas. E assim se forma o capitalismo. Aí vai falar, ah, não, mas o capitalismo não permite certas coisas. Ele permite se ficar no lado obscuro. Então são dois mercados, o mercado regulado, legalizado, e o mercado que é proibido, mas que na realidade está sendo regulado. E também, né, se o mercado, por exemplo, da pornografia, do sequestro de tráfico humano fosse realmente proibido, a gente não teria sites de pornografia na internet, né? Então, na verdade, esse mercado que eles dizem que o Estado proíbe, não é bem que o Estado proíbe, né? O Estado regula de outra maneira. Então, a gente vive no mundo do teatro, da falsidade, né, dos argumentos que não levam a lugar nenhum. Aí a gente fica assistindo as discussões do plenário, achando que está indo para algum lugar e não está, certo? É só para desviar a nossa atenção. Então, o socialismo libertário, ele vai trabalhar esses aspectos de denunciar a questão capitalista, mostrar que não está tendo avanço, que é ao contrário. Então a ciência podia estar muito mais avançada, mas por causa de patente, por causa de abusos de empresa que não querem financiar programas de educação realmente importantes, de pesquisa científica importante, mas quer ficar trabalhando em maquiagens, trabalhando em, sei lá, eu nem vou falar, tipo, que nem a Maria Lacerda de Moura já denunciava, tipo, que o cirurgião fica inventando forma de pegar uma parte do corpo do animal e grudar na pessoa, costurar nela para que ela viva mais tempo, né? Então, coisas assim absurdas, no meio absurdo do show de horrores, né, do capitalismo. Então a gente vai ter o socialista libertário, tem os economistas libertários, advogados libertários, tem, nossa gente, é uma pancada de pessoas estudando diversas formas para poder aplicar o socialismo libertário nos países. Então Abdullah Öcalan, o que ele faz? Ele tem muito essa ideia do respeito à cultura das pessoas, certo? Então, ele acredita, claro, que cada país vai ter sua forma, né, de aplicar e de fazer a revolução socialista no âmbito libertário, não é no âmbito mais marxista-leninista, a gente superou isso, ainda bem, né? Então é no aspecto socialista, libertário, anarquista. Aí nós vamos ter o Abdullah Öcalan incluindo nos seus pensamentos o ecoanarquismo. Então é claro que quando a gente fala de confederalismo democrático, de anarquismo, nós vamos estar falando de ecologia. Então, o sistema capitalista devora a natureza para o consumo. Então, imagina, o cara tem uma fazenda de gados, ele destrói hectares enormes de campos de futebol enormes para aqueles animais ficarem ali. Aí ele causa muito sofrimento para esses animais, né, dos abatedouros, das fábricas. E aí metade do corpo do animal é jogado fora, não é consumido. Por quê? Porque não consegue nem chegar nos pratos das pessoas, das casas, certo? Então, eu sou vegana, vegetariana, estou caminhando cada vez para melhorar minha adaptação alimentar, né? Mas eu estou querendo aqui dizer, né, o melhor seria não consumir carne, mas vamos pegar a realidade que a população, né, precisa, é um alimento importante aí para a maior parte das pessoas, e que o animal sofre, a gente sofre, né, a natureza sofre, e as pessoas não percebem que não está alimentando a comunidade. Então, a miséria, né, a fome é uma obscenidade do capitalismo, voltemos a falar isso, certo? Ou seja, porque esse alimento só quer ser consumido só pelos ricos, e os ricos não dão conta de comer tudo, certo? E quando vai chegar nas grandes cidades, quando vai chegando nos mercados, já chega num preço muito alto, então metade das pessoas não conseguem comprar.
e ainda por cima o abuso, né? Então a gente vê que hoje a gente não consegue comprar muitos produtos que não tenham carne, queijo e, né, carne e queijo, não tem como. Qualquer lugar, lanchonete que você vai, é sempre os mesmos produtos com carne e queijo. Então, o que nós vemos? Um abuso desses alimentos, e no Brasil a gente é muito rico em frutas, legumes, verduras. Nós temos assim, as pessoas dos outros países, até mesmo da América Latina, nos invejam porque a gente tem suco de diversos, né, suco natural de diversos sabores, de plantas, de árvores, enfim. E a gente não consegue alimentar a nossa população, isso é um absurdo, né? Por quê? Porque a gente está nesse abuso de carne e queijo. E aí a gente fica desnutrido, fica com falta de alimento, porque as empresas estão abusando. Aí outro fenômeno que a gente vê também do ecoanarquismo, que os biólogos libertários, existem muitos biólogos libertários que possuem ideias incríveis de como melhorar, né, a distribuição de alimento, ajudar a melhorar, enfim, a nossa vida alimentícia, como cuidar da água, por exemplo, né, melhorar a água, o que a gente poderia fazer para fazer a captação de água nas casas, da chuva, e usar elas para fazer as coisas tipo limpeza de casa e tudo mais, como reutilizar algumas água que a gente já usou e essas coisas todas. Tem muita coisa legal, e cada vez que a tecnologia avança, né, a gente tem capacidade de fazer coisas ainda melhores. Contudo, o sistema proíbe essas coisas de acontecerem. Então, a pessoa, geralmente os biólogos e pessoas que trabalham com horta, com tudo mais, né? O que acontece? Eles encontram vários terrenos baldios pelas cidades urbanas e começa a tentar trabalhar, por exemplo, fazendo plantação de alface, de plantas fáceis de serem cultivadas, né? Tentando fazer uma agricultura familiar ali e tudo mais. E aí vê resistência tanto da comunidade, que não tem a educação de como lidar com a importância da horta, né, comunitária, e acabam estragando a horta. Então o pessoal tem que estar toda hora vigiando, toda hora explicando para a comunidade a importância dessa iniciativa, tanto também que o governo fica toda hora querendo expulsar as pessoas desses terrenos baldios, expulsar falando que aquilo não é um terreno para isso. Então a gente tem uma dificuldade. Se você planta, por exemplo, uma goiabeira, ela precisa de muito espaço. Uma goiabeira é linda, né? As goiabeiras, elas têm uma madeira bem forte assim, né, bonita, bem gelada, e ela precisa de um espaço bem grande, ela é bem espalhafatosa. E quando ela está na época, ela dá muita goiaba, muita, muita. Então, o governo teria, se o governo usasse esses terrenos baldios para plantar árvores frutíferas, conseguiria alimentar bastante pessoas. Contudo, eles teriam que investir nisso, e eles não querem, né? Porque a goiabeira, por exemplo, faz muita bagunça, ela precisa de muita atenção. Então, é coisas que o governo não quer lidar. Certo? Então a gente tem aí o ecoanarquismo, que vai nos trazer muitas, por exemplo, o MST, que faz distribuição de bastante alimentos e valoriza a agricultura familiar, que vem com os alimentos com menos agrotóxicos, com menos produtos químicos, né? Então a gente vê o sistema querer trabalhar para colocar mais artificialidade nos produtos. A gente viu até esses dias, acho que o ano passado, que eles pegavam a melancia e ela parecia um negócio assim, sabe, mole, parecia parecia um plástico, sabe? Então a gente vê, né, que para onde está caminhando isso. Teve uma época que teve uma acusação que estavam vendendo papelão em vez de carne. Lembra de uma coisa dessa que teve também? A gente teve a problemática do leite, que estava vindo batizado lá com muita água, uma coisa assim, da Parmalat, estava fazendo mal para as pessoas. Ixi, falei o nome, não sei se pode. Acho que nem existe mais, sei lá. Enfim, a gente vê esses absurdos acontecendo no sistema capitalista. Então, o Estado, ele é para regular
O que? É para regular a miséria, né? Porque a natureza ela é próspera, a natureza ela é muito próspera. Ela não quer que nenhum filho dela passe fome, certo? Então a gente já não está mais numa época. Na verdade, a época que nós estamos vivendo, a gente já superou a fome, né? Então ninguém era para estar passando fome atualmente, mas é diferente das épocas passadas, né? Mas o sistema não vai querer que as pessoas prosperem por causa dos mercados de prostituição, pornografia e, enfim, né? O escravismo que ainda existe. Então, eles estão querendo o quê? Investir em jogo de tigrinho, né? O governo, o Estado, não quer investir nas coisas realmente substanciais. Quem é o Estado? São os homens do Estado, os homens, né? Que querem ganhar dinheiro e continuar querem, sei lá, eles querem passear, eles querem comer coisa cara, eles querem ter os carrão deles, entendeu? Eles querem para hoje, eles querem para amanhã, não quer, entendeu? E daí para isso eles vão ter que ir fazendo essas coisas que eles estão fazendo. É assim que é, eles não são tão organizados, né? Aí o ecoanarquismo vai começar a falar, não, vamos fazer isso agora, como que a gente já pode fazer isso agora? E aí nessa, o Abdul Öcalan, junto com o Bookchin, entre outros evolucionários, conseguiram fazer esquemas muito bons para a sociedade do Kurdistão, né? E, enfim, é um grande exemplo. Então, isso que é o sistema aqui, né? Ok. Então, nós vamos ter a questão, eu puxando sardinha para mim mesma, que é a espiritualidade anarquista, né? O que é isso? Significa que, diferente dos outros, nós tivemos aí na história anarquista, socialista libertária, junto também os comunistas passaram por isso, que é assim, uma comunidade que é religiosa. Então, por mais que a gente entenda que por exemplo, as igrejas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo sejam opressoras e hierárquicas, muitos dos seus fiéis querem ainda serem dessas religiões, né, por sentir o amor que isso traz para elas, mas não querem mais a hierarquia disso, certo? Porque a hierarquia que é o problema. Então, a espiritualidade anarquista entra aqui no sistema da gente respeitar a crença de todo mundo dentro da sociedade, mas sempre alertando sobre os perigos da hierarquia dentro disso, né? Então, se você acredita, por exemplo, no Messias, né? Isso é muito bonito, mas será que você não pode acreditar no Messias sem necessariamente acreditar nas igrejas? Será que precisa exatamente da igreja, do pastor ali falando? Será que hoje em dia, principalmente, que a gente já tem as informações, será que ainda a gente precisa alimentar esse sistema hierárquico? Por quê? Porque a gente não pode simplesmente chegar nas pessoas e obrigar elas a não irem mais para a igreja, né? Mas a gente sabe que ali na igreja são os 3 pontos mais fortes do capitalismo para dominar a mente das pessoas, né? Primeiro, a religião. Então é a religião que ensina a conduta dogmática daquela pessoa, que vai ficar com medo do inferno, que vai ficar com medo, né? E aí ela não vai conseguir progredir na vida, porque ela está sempre com medo, e entre outras coisas, com relação à misoginia e tudo mais, né? E tem também a televisão, a mídia e os vícios. Então são, como é que é? A igreja e o bar são os ópios do povo. Então, se você é uma pessoa que luta contra as religiões hierárquicas, você automaticamente precisa também entender que o consumo de álcool e bebida, né, e drogas está para... Então, a dominação das pessoas pode ocorrer tanto no ópio da igreja quanto no ópio do bar. Entende o que eu quero dizer? Então, as duas coisas que a gente tem que combater. Então, aquela pessoa que vai para o bar beber e gasta seu dinheiro ali, ela está tão desviada quanto a pessoa que está na igreja indo lá dando seu dízimo para pastores ficarem ricos, entendeu? Então, nós vamos falar da espiritualidade anarquista porque ela vai abranger todo esse aspecto do ser humano, certo? Então, você é muçulmana, você é muçulmano, não tem problema dentro do sistema anarquista, desde que você não vá falar que todo mundo é obrigado a seguir isso, ou ficar assustando as pessoas que vai para o inferno, sabe? Umas coisas
assim. Então a gente vai falar para as pessoas, e pode ser também do candomblé, por exemplo, se essa religião ela está sendo hierárquica, né? Eles estão te assustando, você está lá e o pai de santo falou que se você não fizer tal coisa, ele vai te perseguir na vida e não sei o que lá, porque tem coisas assim também no mundo, né, da parte do candomblé e da parte de outras religiões, né? Tanto, por exemplo, satanismo também, né? As pessoas acham, porque é satanista, então ele é rebelde contra o sistema, faça tudo o que tu queres, pois é da lei. Não. Se você vai nos convents patriarcais satanistas, você vai ver que é a mesma coisa. É hierárquico, é também um monte de macho mandando nas pessoas, falando o que quer e não quer, entendeu? Então, a maçonaria, sim, tem que ser derrubada, porque não é religiosidade, é política, certo? Então a gente vai vendo essa questão, quanto no lugar onde você está é hierárquico, você tem que se ajoelhar para um outro homem que não Deus. Então o anarquista, né, que está dentro desse trabalho da espiritualidade, né, geralmente são os ateus que fazem mais esse trabalho de conscientização atualmente, né? Então tem que estar esperto com essas coisas, tem que estar sempre esperto com essa questão de a gente conseguir uma forma melhor de viver o agora, né, mais saudável, mais com exemplos e tudo mais, e então alertando as pessoas que o problema não é a crença, mas é a hierarquia que se formou dentro dessas crenças e esses dogmas que nos impedem de ver a vida de uma forma melhor. Então, essa é a parte da espiritualidade anarquista, tá? Bem, aí nós temos a economia solidária. Então aqui eu coloquei a escala de Maslow novamente, né? Adaptadinha, como eu sempre gosto. Então sim, os anarquistas vão trabalhar em prol da gente ter essa questão, que é os direitos básicos, né? Então todo cidadão vai ter o direito básico à comida, à casa, né? À tranquilidade, à sociabilidade e às suas autorrealizações. Então tudo isso da escala de Maslow vai permanecer e na verdade vai acontecer, né? Porque não está acontecendo no mundo capitalista. Então no mundo, a economia solidária, ela tem a ver com isso, todo mundo ter a dignidade de vida enquanto um ser humano, não o luxo, não o mais do que precisa, mas sim aquilo que vai realmente ser substancial na vida da pessoa, correto? Então a gente já falou bastante sobre essa questão da escala de Maslow nos vídeos sobre dignidade humana, certo? Mas aqui na economia solidária é mais ou menos isso, a gente não vai pensar mais, né, em dinheiro, em enriquecer, em acúmulo de riqueza, certo? Então, outra obscenidade do capitalismo é uma pessoa ter R$1 bilhão, enquanto outras bilhões de pessoas só recebem $1 por dia, né? Então, veja que isso é uma obscenidade. Aí as pessoas vão falar que a pessoa fez R$1 bilhão por mérito. As pessoas acreditam que tem mérito, né? Então a gente sabe que não. Para você conseguir fazer R$1 bilhão, 200 milhões de reais e tudo mais, né? É raríssimo alguém fazer 200 milhões de reais que não foi através da exploração de outras pessoas, ok? É raro. Não estou falando que não aconteça. Quando você vai expandindo a sua consciência e se tornando um grande mestre, você acaba percebendo as regras do capitalismo e aí você pode conseguir sim crescer financeiramente sem oprimir outras pessoas, mas isso é muito raro e muito difícil, certo? Então a maior parte dos ricos ou conseguiu ficar rico mentindo, ou enganando pessoas, ou passando por cima de outras, né? Principalmente no mundo capitalista, que os homens é que imperam e eles se organizam e eles vão fazendo essas coisas todas, tá? Então, no mundo na economia solidária, a gente vai ver que é tudo uma rede de organização. Então, a maior parte da nossa população brasileira, principalmente do nosso povo brasileiro, pode ser do Nordeste ou pode até ser do Rio Grande do Sul, mas o nosso povo brasileiro não quer ver mulheres passando fome com seus filhos, né? O nosso povo é bom, as pessoas têm bom coração, né? Infelizmente, os homens ruins fazem muito barulho e eles conseguem, através da força e da violência,
violência e da birra, né, que são bastante birrentos e medrosos, conseguem as coisas através da maldade. Mas a realidade é que a nossa população, principalmente brasileira, é uma população muito boa, são de pessoas que já estão, digamos assim, a um passo do socialismo libertário, a um passo de compreender, né, a importância do Jinjian Azadi, certo? Então, aqui nós temos aí outra questão muito importante, que talvez esse seja o ponto mais difícil atualmente dos nossos anarquistas compreenderem, porque tudo que eu falei até agora, os anarquistas compreendem, né? Já superamos essas ideias, a gente já está unificado nisso. Agora, a questão do feminismo, essa é a parte difícil. Por quê? Porque o pessoal não está levando a sério o feminismo. Jinjian Azadi, né? Mulher, vida e liberdade. Aqui no nosso mundo, no nosso ocidente aqui, a gente ainda tem a questão de relativizar, falar que mulher é igual a homem, mas mulher é ruim também. Ah, mas o problema de estar assim é porque as mulheres, porque como é que é? Não teria tanto cúmplices. O poder, os opressores não teriam tanto poder se não tivesse cúmplices ao seu redor, para querer dizer que a culpa também, que a culpa do sistema tá assim é das mulheres, entende? Então nós meio que merecemos o que está acontecendo porque a gente nos engana e tudo mais. Então isso é algo que está impedindo demais a evolução do socialismo libertário, do anarquismo no planeta, principalmente até aqui no Brasil, entende? Se a gente não mudar essa mentalidade do que é feminismo e principalmente do que é uma mulher, nós não vamos conseguir a consciência de classe sexual, correto? Então a gente precisa agora superar esses limites causados pelo capitalismo patriarcal nas nossas mentes, nos nossos paradigmas, porque a gente criou dogmas e fantasias sobre o feminismo. Então o lema Jinjian Azadi veio para despertar a nossa consciência de classe sexual e o nosso conhecimento da biologia, o conhecimento científico e ter realmente a clareza da realidade, sem medo de ver como é que vai fazer com que a gente consiga aí superar o patriarcado. Então a gente está lutando contra o capitalismo patriarcal. Não é o capitalismo ponto. Não, é o capitalismo patriarcal. E por que patriarcal? Né? Por que patriarcal? Porque os homens é que mandam. Isso é que é patriarcal. E os homens mandando, eles abusam do corpo de todo mundo. Certo? Então, tanto os homens do poder abusam do corpo das pessoas, tanto os homens operários, homens da comunidade, infelizmente, entende? Então, todos os homens sabem que através do patriarcado, mesmo que ele não tenha o dinheiro, ele pode ter o poder sobre uma mulher. Entende? E o patriarcado favorece os homens até quando eles são pobres, nesse aspecto da violência contra a mulher, ok? Então, na questão capitalista, patriarcal, os homens sempre vencem. Pode ser a mulher rica e o cara pobre, o homem vai ganhar. Entende? Então, nós estamos tendo que aprender agora e falar firmemente a verdade sobre o capitalismo patriarcal. Certo? Sempre colocam a mulher como a vilã. Todas as coisas que acontecem com as mulheres, que é chocante para o sistema, eles viram notícia, certo? Porque eles querem sempre abusar, né? Fazer com que uma coisa se torne enorme, para que ele fique o relativismo. Ele quer relativizar o feminismo. Se relativiza o feminismo, dissolui a luta. Então, hoje, nós estamos com a maior dificuldade de mostrar para os homens, anarquistas, comunistas, principalmente, né? Porque os da direita, não sei se eles vão querer ouvir uma coisa dessa, mas as pessoas de esquerda que se propõem ao feminismo, elas precisam ter consciência de classe sexual e superar os seus dogmas religiosos, né, sobre essa questão, certo? Aí a pessoa lê Maria Lacerda de Moura, ou lê Aloysio Michel, ou lê Emma Goldman, e não entende o que elas estão falando, não percebeu a consciência de classe sexual ali, né? Então vai buscando pelo contrário, aonde foi que ela relativizou e às vezes até pega, que nem a questão da Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir vai lá e pega o ponto que, isso aqui relativizou, então eu vou pegar essa frase,
entendeu? Não se nasce mulher, se torna mulher. Então vou pegar essa frase para usar, para relativizar a questão feminina. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não façam mais isso, certo? Usem o lema Jinjiana Azadi, entenda a diferença de mulheres e homens, entenda que esse negócio de fragilidade, força e competição não leva a gente. O que a gente quer é a dignidade, que é os direitos sociais, ok? As políticas públicas baseadas em priorizar mulheres e crianças, principalmente mães, certo? Que elas é que cuidam das crianças. Então, às vezes a pessoa ela fica até irritada quando você fala mulheres e crianças, porque hoje, se vocês pegarem os textos, pode pegar os textos e começar a ver os textos do passado. Espero que mude, mas os textos do passado, todos eles estão assim: vamos lutar pelos direitos, contra o fascismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o capitalismo feroz, e aí lá no finalzinho contra o machismo. Entende? Todas as lutas vêm primeiro para depois vir o feminismo, certo? E toda vez que a gente fala sobre questões feministas do jeito que as mulheres falam, feminista radical, essa aí não, essa eu não quero nem ouvir. Essa não, entendeu o que eu quero dizer? Porque que o feminismo radical é o menos escutado. Por que será? Por quê? Né? Vamos fingir que a gente não sabe. Então, vamos mudar essa trajetória, certo? Está nas nossas mãos agora falar dessas coisas, porque o feminismo, né, a luta está chegando no seu final, a odisseia política, todo mundo já vai entender a partir de agora, certo? Então, nós temos Rojava, e Rojava tem uma organização confederalista democrática, e ela se divide em YPG e YPJ, sendo YPJ para cuidar das questões das mulheres, ok? Da defesa das mulheres, é formado só por mulheres, porque é onde elas vão conseguir se... Por que tem que ter espaço só de mulheres? Porque os homens não conseguem entender tudo que a gente passa. As mulheres conseguem se conversar, as mulheres conseguem se sentir mais à vontade para falar dos seus próprios corpos com outra mulher que também tem o mesmo corpo. Os homens, eles não conseguem. Então, até a gente explicar para eles como se comportar, como que tem que ser na sociedade, o que nós mulheres queremos, leva muito tempo e a gente não tem. Então, nós sabemos que os homens, em suma maioria, eles não têm ainda nem a vontade, às vezes, de entender as nossas questões. E aqui no Ocidente a gente vê isso muito forte, certo? Numa discussão política de um grupo, numa questão, né, enfim, da vida mesmo, até os homens que estão ao nosso redor, às vezes falar de um tema que para nós já é uma coisa muito simples, para eles parece que é uma tragédia, que a gente está sempre ofendendo, sempre querendo colocar eles para baixo, como se a gente tivesse... Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa sempre ter os espaços exclusivos. E aí esses espaços exclusivos é exatamente o que o capitalismo patriarcal impede que tenha de qualquer maneira. Eles não querem que nós mulheres nos reconhecemos enquanto seres animais, né? Seres da natureza, seres que têm essa semelhança. Qual que é a identidade da mulher? É o nosso corpo, é a nossa biologia, nosso órgão reprodutor, a produção de gametas femininos. Então, por quê? Porque daí a gente tem que passar pela vida inteira menstruando, a gente tem que passar pela menopausa, a gente tem medo de engravidar. Então, essas três questões movem a mulher e a necessidade de políticas públicas voltada para nós. Atualmente nós temos um planeta, certo, que foi feito para os homens e pelos homens, correto? Então tudo, até os entretenimento, o jeito de andar, os códigos que a gente vê nas ruas, são todas para eles. E aí nós mulheres nos adaptamos ao que eles criaram, correto? Male male. Aí no sistema de Rojava, por exemplo, aí vai ter a cultura das mulheres de fato, uma sociedade formada por nós, para nós, né, com várias cientistas mulheres estudando o corpo feminino, hospitais separados por sexo biológico, para que as mulheres... Imagina, a mulher, principalmente as mulheres negras periféricas, elas sofrem muitos abusos em hospitais públicos, porque elas ficam dopadas, né? Eu nem vou entrar muito aqui, mas elas estão com o corpo vulnerável, estão sozinhas dentro de hospitais, e elas têm que dormir nesses quartos que são mistos, e
entende o que pode acontecer? Às vezes a família nem pode ficar junto com ela, né, que os hospitais não permitem, então não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa, não dá, certo? Então são muitas questões, e o YPJ é um grupo de defesa das mulheres, e lá eles até fazem abrigos separados que só podem ter mulheres e crianças, né? Isso é muito comum também ter em Rojava, né? Essas comunidades que acolhem mulheres que estiveram em situação de violência, e ali não pode ter outro corpo que não seja um corpo que... Entende o que eu quero dizer? Por favor, gente, a gente precisa ter essa consciência de classe sexual, porque tem totalmente diferença, certo? E nós temos a instância do YPG. O YPG é a instância que cuida da defesa civil, e aí é geral e misto. Aí vai tratar das questões trabalhistas, da distribuição de alimentos, roupas e questões diversas da necessidade de dignidade das pessoas, né? Então tem o YPJ, que os homens respeitam, certo? Que os homens socialistas libertários lá já superaram essas coisas dogmáticas aqui que a gente está ainda superando. Então Abdullah Öcalan é uma pessoa que luta muito pelo Jinjian Azadi, certo? Então as coisas que lá, então aqui na cultura ocidental a gente foi dominada pelo transgenerismo, por exemplo. E lá ainda não, e eu espero que não aconteça isso lá. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue então ver lá um feminismo mais puro, né? Um feminismo que realmente não tem a distorção do que a gente está tendo agora por causa dos comércios e das violências dessas grandes indústrias bilionárias que falam para uma criança que ela nasceu no corpo errado, mas que se ela pagar um dinheirinho ela vai ter o corpo certo para ela, né? Então, entendem o que eu quero dizer? São empresas que estão recebendo trilhões de reais. Se eles não tivessem recebido tanto isso, Soro não teria investido mais de R$ 1 bilhão em propaganda aqui no Brasil para isso, certo? Então a gente está vendo aí que a gente até teve um problemaço. Por quê? Porque a direita se usufrui dessa situação calamitosa, que ela também participa, né? Porque isso não é uma luta de direita e esquerda, é uma luta financeira. Né? O que a gente precisa entender? Que a gente não está na União Soviética, a gente não está mais lá no passado lutando contra nazistas somente, não. A gente está no capitalismo globalizado, certo? Que todo mundo ganha dinheiro nas lutas, todo mundo ganha dinheiro, né? Che Guevara é uma marca hoje. Para você ver o túmulo do Karl Marx, você tem que pagar o ingresso para ver o túmulo do Karl Marx. Entende o que eu quero dizer? Então, tudo vira comércio, né? O livro, então a gente tem que entender que a gente tem que superar essas imagens e entender a coisa ancestral. Quando a gente vai para a ancestralidade, entender o que estava acontecendo, certo? E não ficar achando que a gente ainda está lá no passado. Então, sim, a gente luta contra o fascismo, nazismo, luta contra as tiranias, autoridade, clero, religião, dogmática e tudo mais, mas a gente também tem que lembrar que a gente assiste Netflix e influencia a nossa cabeça, que é a mesma coisa. Então, às vezes, nós anarquistas temos a prepotência de achar que a gente está mais lúcido do que alguém que está indo para a igreja, por exemplo. E, às vezes, a pessoa que está indo para a igreja sabe mais de política do que nós, né? Talvez nós só vamos entender os nossos dogmas e é onde a gente vai superar isso se a gente lutar por isso. Entende? Estudar, ver as coisas direitinho, não ter medo. Se alguém chegar para você e falar uma coisa absurda que vai totalmente contra as suas ideias, não ignora essa pessoa, né? Talvez aí no incômodo que está morando alguma coisa que você ainda não viu. E aí você dá atenção, você estuda o que a pessoa mandou, você lê, né? Como é que você vai combater um discurso que você nem conhece? Ah, mas eu já conheço. Se a pessoa está falando que você não conhece, é porque talvez ela está vendo que você não conhece mesmo. Então vai lá, estuda, lê, relê, revê, volta, né? Um bom pesquisador é aquela pessoa que estuda de novo, entendeu? Ela, por exemplo, eu faço música. Aí, toda vez eu tenho que voltar lá no conceito do que é música. Várias vezes na minha vida, nos estudos, eu volto lá para ver, né? Às vezes eu pego uma apostila de iniciante só para ver como é que as pessoas ainda estão falando sobre o tema mais básico da música. Às vezes eu volto a
estudar o dicionário da partitura para ver, entende o que eu estou querendo dizer? Um pesquisador, ele está sempre indo para frente e voltando para o início, indo para frente e voltando para o início, retomando os seus estudos. Então, não custa nada você ouvir o que a pessoa está querendo dizer com os olhos de uma pessoa inocente de novo, né? E aí você vai realmente criando as suas opiniões. Então, o que nós vemos hoje é que as pessoas não querem nem ouvir, nem quer ouvir. Entendeu? Ela coloca na cabeça dela que a pessoa é de um jeito, que a pessoa é aquilo por estar falando, enfim. Não sejam assim, vejam tudo, somente a gente vai entender as coisas se a gente estudar de fato, ok? Então é isso, pessoal, eu acho que eu já falei tudo sobre o tema, espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ia ficar 8 minutos de vídeo e ficou quase 1 hora, mas eu acho que pelo menos eu falei tudo que eu tinha que falar, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí, eu agradeço, sabadão à noite, e já estou fazendo outro vídeo para vocês, vai sair daqui a pouquinho fresquinho, ok? Até mais e tchau, tchau!